A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar no Salmo 118, que diz sobre o livramento de muitos inimigos. O salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Nesses 4 versículos, explica para nós que nós temos que dizer para Deus que a benignidade de Deus é para sempre na nossa vida. Porque no versículo 1 aqui diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então, diga para Deus que a sua benignidade dura para sempre. Diga para você mesmo, diga para o seu coração. Diga: Senhor, a sua benignidade é para sempre na minha vida, Senhor. Diga, a sua benignidade é para sempre, Deus, na minha vida. Diga ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, o quanto Deus é importante na sua vida. É necessário que nós dizemos a Deus o quanto Deus é importante, porque através da nossa simplicidade e humildade de coração, ao orar a Deus, que vai nos livrar de todos os inimigos. E os nossos inimigos é o inimigo de Deus. Ah, Vanessa, mas eu não tenho inimigo. Engano seu, porque o inimigo de Deus, a potestade, também é seu inimigo. Ele também luta incessantemente para tirar tua paz, para destruir tua casa. Ah, Vanessa, está repreendido em nome de Jesus. Amém. É isso aí. A palavra tem poder. Vamos repreender todo o mal que nos rodeia. Toda vez que nós saímos de casa, o que acontece? Voltamos carregados da rua, voltamos com sono, voltamos estressados, nervosos. Por quê? Porque a potestade não brinca em serviço. Ele tem que provar para Deus que pode levar o máximo de pessoas possível para o inferno. Isso é fato concreto, acredite quem quiser. É a realidade que muitos não conseguem enxergar. Então, aquele que enxerga as coisas do Senhor entende o que está sendo falado nesse versículo, nesses 4 versículos especificamente. Porque o versículo 1, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. No versículo 2, diga agora, ó Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, ó casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Então diz para Deus que você sabe, tem certeza que a benignidade de Deus é para sempre. Você acredita que as coisas do Senhor é para sempre. Tudo nessa vida passará, mas a palavra de Deus não passará. Ela prevalecerá para nos ensinar todas as coisas de geração em geração. Então vamos continuar? Versículo 5: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Olha, o Senhor, Ele está ali. O Senhor Deus, Ele está ali pronto para te ouvir. Já ouvi muitas pessoas dizendo que você não precisa pedir nada para Deus, que Deus sabe o que você quer. Eu não sei de onde Ele tirou isso na Bíblia. Porque Deus, Ele ensina para nós na Bíblia que batas e eu abrirei, peças e eu te darei. Moisés, o tempo inteiro, aquele povo queria água e queria comida. E eles murmuravam para Moisés: Moisés, Deus vai deixar a gente aqui morrer de fome, de sede. Então, Deus sabia que aquele povo precisava comer e beber. Então, Deus não fez nada. Por quê? Porque Deus esperou que Moisés fosse a ter o particular com Deus. É isso que Deus espera de nós, o particular, aquele momento onde você vai falar: Senhor, eu preciso disso, isso, aquilo, Senhor.
Então, Deus, ele quer esse particular. Então, o versículo 5, ele diz: invoquei o Senhor na angústia. Quando a gente invoca a Deus na angústia, quando a gente invoca a Deus na nossa vida, a gente chama a Deus. A gente fala: Senhor, Senhor, olha aqui, Deus, olha para mim aqui, eu estou precisando de Ti agora. Senhor, eu estou aqui. Então você invoca a Deus quando você chama a Deus na sua oração. Então, invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, em um lugar de muitos pastos verdejantes, né? E o versículo 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Se o Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem? Se eu creio em Deus, se Deus está comigo, eu não temerei mal algum, eu não temerei nada que há de vir, eu não vou temer. Então, o que pode me fazer o homem? Nós estamos falando do homem carnal. Agora, a potestade é outro assunto, né? Então, o que pode me fazer um homem? O homem não pode fazer nada de mal para você porque você crê num Deus que pode tudo por você. É só lembrar lá da passagem de Jeremias, onde Jeremias o tempo todo, ele como que eu posso te dizer? Ele tinha que passar as mensagens de Deus, ele sofria, mas Deus era com ele. Deus não deixava de nada pior acontecer, mas Deus permitia algo acontecer para que ele se fortalecesse. Assim como Sidraque, Misaque e Abdenego, que entrou na fornalha porque era necessário para que aumentasse a fé dele. E Deus lá dentro o protegeu. Muitas das vezes vamos passar por tribulações aonde a gente vai estar lá dentro do fogo para que fortaleça a nossa fé, porque nenhum cheiro mal vai estar sobre você. Nem um pouquinho daquela faísca daquele fogo vai te derrubar. Nenhuma daquelas tempestades vai atingir você, mas você tem que estar debaixo dela para saber que você vai passar por aquilo ali para te fortalecer. Porque se fosse tudo uma mata, o que adiantaria para você? Você nunca ia ter um exemplo de vida, nunca ia ter ser um testemunho de Cristo. Então nós somos testemunho de Cristo, nós presenciamos algo maravilhoso na nossa vida e é por isso que a gente abre a nossa boca para falar da palavra de Deus. Porque há o que falar. O coração fala do que ele está cheio. E quando o coração está cheio de exemplo de Deus, de maravilhas de Deus, e a gente vivenciou muita coisa de Deus, a gente quer falar para as pessoas: olha aqui, creia em Deus, porque nada irá te derrubar. Então creia. Ore a Deus, invoque a Deus enquanto você pode achar Deus. Então, invoque a Deus, fale com Deus, coloca tudo nas mãos do Senhor, confia nele. Essa é a mensagem, porque a mensagem do salmista, ele louva a Deus, ele agradece a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Assim somos nós temos milhares de inimigos de Deus nos perseguindo todo o tempo, até quando nós dormimos. E Deus está com os guardiões de anjos e arcanjos nos protegendo e nos guardando em todos os momentos. E no versículo 7 diz assim: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Então, aquelas pessoas que te ajudam, Deus está no meio deles, fazendo agir aí para te ajudar. A gente lembra logo de Jó, né? Quando lá no versículo 42, onde ele ora, né, pelo amigo, e aí Deus começa a reconstituir ele. Então, ele toca nas pessoas para trazer bens para Jó, né? Então, aqui se cumpre esse versículo 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprir o meu desejo sobre os que me aborrecem. Então, tudo que você pede a Deus: Senhor, aquela pessoa está me aborrecendo, Deus. Então, fala com ela, Senhor, trata a vida dela, Senhor Deus, cuida dela, que ela reconheça que esse mal, Senhor Deus, que ela está me fazendo pode prejudicar até a vida dela, Deus. Faça com que ela reconheça, que ela venha, às vezes, reconhecer, até me pedir desculpa por aquilo que ela está fazendo, que ela venha reconhecer verdadeiramente, porque muitas das vezes pedir desculpa vazio é uma coisa, se arrepender verdadeiramente daquilo que fez com o próximo, esse é o importante para Deus.
E no versículo 8 diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eu sempre digo, né, a palavra tem poder. A gente não pode falar aquele trecho da Bíblia, né, que fala assim: maldito o homem que confia no homem. Bem, diz que a palavra tem poder, a gente não pode trazer negatividade na nossa vida. Então, maldito o homem que confia no homem. Quando a gente passa por esses perrengues de confiar e às vezes se dá mal, eu falo sempre, bendito é o homem que confia no homem, porque eu quero me abençoar, né? Claro, né? Mesmo que eu me estrepei ali, eu vou abençoar a minha vida, né? Mas a palavra de Deus, ela é correta. Maldito é o homem que confia no homem, porque ele tem que confiar, colocar a confiança dele é em Deus, não é no homem. Então, muitas das vezes não, em todos os momentos da tua vida, as palavras da Bíblia é a única que vai te livrar de situações e te ensinar como você deve agir em cada uma delas, sem amaldiçoar seu próximo, mesmo você tendo o poder para isso e a autoridade para isso. Mas Vanessa, eu tenho autoridade e poder para isso? Sim, a palavra tem poder. Quando você tem uma certa intimidade com Deus e Deus te escuta, você pode sim dominar o jeito que você pensa e fala com Deus. É importante saber orar? Sim, é importante saber orar. Porque quando nós oramos na humildade, a gente não pede vingança para Deus. A gente pede o reconhecimento dos nossos adversários, dos nossos inimigos, aqueles que se levantaram contra nós. Às vezes até injustamente, ou às vezes ele estava até com razão. Então a gente tem que ter humildade. Senhor, eu falhei naquilo com meu próximo brigou comigo por causa daquilo, e ele tinha razão, Senhor, mas ele exagerou, ele também me magoou, mas eu também não pedi desculpa, mas eu vou pedir desculpa, então prepara a alma dele para me perdoar. Então, Deus, o Senhor arruma aquele momento apropriado para que a gente possa ali ter aquele perdão mútuo ali, Deus. Então, o Senhor nos dá uma ajudinha aí. Eu estou muito arrependido, Deus. E também quero que ele também se arrependa do jeito que falou comigo, Deus. Eu sei que ele está certo, mas quem sabe o Senhor também faz aí com que a gente possa se entender nisso aí. Então, a humildade de como você tem a sua intimidade com Deus, que vai fazer com que Deus tome as devidas providências para a sua vida. Eu falo isso de experiência própria, eu não estou aqui jogando conversa fora e nem para me engrandecer em nenhum momento. Estou passando experiência de vida, de meu particular com Deus, e que Deus deu resposta em todas elas. Deus deu grandes respostas na humildade da oração. Porque às vezes a gente confessar para Deus que a gente errou e que a gente fez sem querer fazer. A gente fez, foi sem querer, mas a pessoa ficou nervosa. E quando você pede ali em humildade com Deus, Deus, eu errei mesmo, Deus, me perdoa, eu estou arrependido, mas aquela pessoa ficou nervosa comigo, Deus, então vai lá acalmar o coração dela, acalma o coração dela, coloca no coração dela que ela tem que me perdoar, Deus. Então, a humildade que você conversa com Deus é a humildade que Deus vai trabalhar para você. Porque Deus, ele trabalha em pró aquele que confia nele. Deus é um Deus tremendo. A gente trabalha para Deus, Deus trabalha para nós. Por quê? Porque é mútuo o amor de Deus para com o próximo, para conosco, para com os filhos dele, para com as criaturas que ele criou. Do mesmo jeito que Deus vai cobrar de um boi, de um animal, a vida do homem, Deus também cobrará do homem a vida de um animal que foi morto injustamente. Eu tô com fome, eu vou matar aquele boi para comer, vou matar aquele coelhinho para comer. Deus abençoa. Mas vamos ali atirar naquele boi por atirar e jogar no pasto. Vamos matar aquele ali porque eu sou uma pessoa covarde, eu só gosto de matar e jogar para lá. Deus vai prestar conta. Tá na Bíblia, Deus vai prestar conta. Versículo 10.
Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor, no nome do Senhor, no nome do Senhor vocês gravaram, porque o poder está no nome do Senhor Jesus. Isso há poder, há autoridade nesse nome, a sua armadura é o nome de Jesus. Pensa bem, no nome de Jesus. Por que espantamos demônios? Nós espantamos os demônios como? Com qual autoridade? Depois que você está aí com seu jejum, sua oração, porque Jesus ele nos ensinou que alguns tipos de demônio só se afasta com jejum e oração. Então, depois que você está aí com seu jejum, oração, e você entra numa casa para orar, uma pessoa enferma ou algo do tipo, se for espiritual, no momento que você usar a autoridade no nome de Jesus, quando você citar em nome de Jesus, todo o mal sai, toda enfermidade que não provém do Senhor sai, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Nesse momento, o mal fugirá daquele lugar. Pode ser como enfermidade, pode ser como amarra, pode ser como qualquer coisa. Ele vai fugir daquele local. Só que uma coisa eu digo, para essa pessoa que ouve aquela autoridade, que ela tem essa autoridade dentro dela, no nome de Jesus, é uma bênção de Deus. Mas para aquelas pessoas que estão morando naquele local onde acabou de expelir aqueles demônios, aquelas opressões que não provêm do Senhor, o que vai acontecer? Aquelas pessoas têm que ser protegidas por Deus, elas têm que se redimir com Deus, elas têm que estar em constante oração, porque o mal vai estar à espreita, esperando a próxima brecha para entrar de novo naquela família, tanto como enfermidade. Por quê? Porque Deus já permitiu que isso aconteça sobre a terra onde a gente vive. O mal já tem essa liberdade de fazer na vida de qualquer um, de todos nós, qualquer um de nós. Basta a gente dar uma brecha para que isso aconteça, entendeu? É a realidade. Então, quando um servo do Senhor vai fazer uma obra e usa a autoridade no nome de Jesus para espantar demônios, serpentes e escorpiões, porque Deus ele assujeita Satanás debaixo de nossos pés, isso é fato concretizado pela palavra de Deus. Isso acontece, mas nós não podemos ser como Caim, dar brecha para o mal invadir nosso ser e a gente assassinar alguém até com atos e omissões, até mesmo por culpas, até mesmo por pecados de palavras, né, judiações. Então, de formas assim, a gente peca, até no pensamento a gente peca. E Deus ele vai nos julgar em todas as situações, né? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura? Repetindo e reforçando o versículo 10. Todas as nações me cercarão, mas no nome do Senhor as despedacei. Pensa bem. Todas as nações me cercam, mas no nome do Senhor as despedacei. No 11. Cercaram-me e tomaram a cercar-me. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Esse versículo 11 é legal e interessante porque ele fala assim que cercaram ele e depois cercaram ele de novo. E mesmo assim ele usou a autoridade no nome de Jesus e aí ele despedaçou todo o mal, porque o mal tem que se afugentar quando você usa de autoridade. Mas não seja aquelas pessoas que vai para a igreja, faz, né, fofoca e depois chega para Deus e fala: Deus, eu te conheço, porque Deus vai dizer: você eu não conheço. Então, vamos usar a palavra de Deus hoje, porque a palavra de Deus nos diz o que no Salmo 118? Que o salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos.
E quais são os nossos inimigos? São toda a nossa vivência, desde quando nós acordamos até que a gente vai dormir, que é a potestade. A nossa luta não é contra a carne. Ah, Vanessa, mas aquela menina do meu trabalho não me deixa em paz. Ah, eu tenho uma perseguição no meu trabalho. Bem, se a luta não é contra a carne, é contra as forças dos ares, as brechas que o ser humano dá para a potestade invadir e fazer e usar a boca deles. Então a sua luta é usando a autoridade de Deus de falar, em nome de Jesus, sai todo o mal da sua vida. É chegar para essa pessoa que te persegue, chega para a pessoa que te persegue, fala bem assim, olha querida, eu posso dizer uma coisa? Deus te ama muito. Eu sei que você no momento não está me engolindo, mas é assim mesmo, a luz e as trevas não se combinam. Mas em nome de Jesus, a partir de agora, todo sentimento que não provém do Senhor, de você comigo, de eu para contigo, vai ser derramado agora por terra e vai renascer um sentimento novo. Porque esse Deus Pai Todo-Poderoso que está no meio de nós agora neste momento, é determinado a paz do Senhor em nossos corações. E a partir de agora, Deus colocará um amor mútuo em nossos corações para amar o nosso próximo, sem olhar a quem, sem distinção de pessoas. Assim eu determino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu falo que depois de uma oração dessa, se o poder de Deus não acontecer nesse momento, é porque a sua vida não está totalmente sincera na presença de Deus. Porque acontece o que eu estou dizendo, acontece. Aquela pessoa vai chegar para você, ela vai contar algo que aconteceu na vida dela, ela vai dizer que todo aquele sentimento de raiva, ódio, rancor que ela estava contra você, ela não está mais, porque o poder de Deus tem que acontecer. E eu quero que comente aqui pessoas que teve essa experiência de vida de orar por um amigo que naquele momento tinha muitas coisas contra, que se tornou tanto um inimigo e que no momento da oração todo aquele sentimento ruim caiu por terra e essa pessoa se redimiu e entendeu que ela precisava de Deus para que todo aquele sentimento caísse por terra. E é isso mesmo. Eu quero ouvir pessoas que realmente têm experiência com Deus para aumentar a nossa fé, a minha, dela, e que a gente possa contar coisas verdadeiras, que nosso Deus existe e tem poder para mudar o rumo da história de todos nós. Deus te colocou no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Não entenda isso como que, eu não sei por que eu estou nessa vida desse jeito, por que eu passo por isso. Você passa porque Deus está te fortalecendo. Você passa porque Deus quer que você seja exemplo para muitos que estão ao seu redor, para que você mude história. E é isso aí que Deus quer de você. Versículo 14 e versículo 13 diz assim, no versículo 13: com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Olha só, a parte que o inimigo quer te derrubar, mas a parte que fala, mas o Senhor me ajudou, significa que você tem certeza que Deus estava contigo em todas as suas batalhas. Você tem que sentir a presença de Deus e você tem que sentir que Deus fez e não você. Porque tem coisa que está nas suas mãos e tem coisa que está nas mãos de Deus. Você tem que distinguir. Você tem que ter certeza que o seu Deus trabalha para você. Você tem que ter certeza que você trabalha para Deus. Então, é mútuo o sentimento. Você tem que ter essa certeza. E no versículo 13, quando diz, com força me impeliste para me fazeres cair. O inimigo está tentando me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. Você tem que ter a certeza que o Senhor te ajudou. Porque às vezes você vai entrar numa luta sem força, mas de repente você cria uma força, você sabe que Deus está ali te ajudando naquilo ali, naquela força. Olha, eu estava tão sem força, mas de repente surgiu uma força, de repente você sabe que ali surgiu o quê? Deus na sua vida. Às vezes a gente está sem força e a força vem, então significa que Deus te ajudou naquele momento que você precisava. No versículo 14 diz, o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Deus, Ele está te salvando todo o tempo dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Não é assim que a gente ora, né? No Salmos 91. E continuando diz assim, no versículo 15,
Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Então, na casa daquele que serve o Senhor tem que ter o quê? Maravilhas acontecendo, salvação acontecendo, coisas boas acontecendo. Então, na casa daquela família que existe Deus, daquela pessoa que tem Deus, tem que ter a paz, tem que ter harmonia, tem que ter sincronização, tem que ter proezas, tem que ter júbilos, tem que ter coisa boa. Não é verdade? Então, o versículo 17 diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, se você não vai morrer, mas você vai viver e contar as obras do Senhor, então comece. Se Deus fez algo de bom na sua vida, começa a contar para as pessoas o que Deus fez. Não faz como Ezequias, não. Depois que Deus acrescentou 15 anos para ele, pensa bem, Deus acrescentou 15 anos para Ezequias. Aí, veio uma pessoa de fora fazer uma visita na casa dele. Ele não pôde em nenhum momento dizer para aquela visita: olha, foi tudo Deus que me deu. Ah, você estava doente? Foi sim, Deus me curou. Em nenhum momento, mas ele mostrou todos os bens dele que ele conquistou em todas as guerras que ele lutou. Em nenhum momento ele exaltou o nome de Deus. E aí o que aconteceu? Ele foi ser escravo daquele rei que mandou aquela visita na casa dele. Então, de que adiantou os 15 anos da vida dele como escravo? Olha só. Então, não sejamos assim. Então, vamos fazer ali essa maravilha desse versículo. Versículo 17: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então conte as obras do Senhor, passa para frente, seja testemunho de Cristo. Então passa para frente tudo de bom que acontece na sua vida, diz isso. Quando você quiser falar as coisas para as pessoas ao seu redor, fala o quanto Deus é Deus sobre a sua vida, o quanto Jesus, ele morreu na cruz por ti, para te livrar de todos os males, para te tirar da opressão do mundo. Então conte para as pessoas, seja testemunho de Cristo. Então vamos lá, versículo 18: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Muitas das vezes Deus nos castiga, mas Ele não nos entrega à morte. A gente pensa logo em Jó, né? Deus não castigou Jó, mas Deus testou Jó, porque Satanás falou: ah, Deus, Jó só te ama tanto assim porque ele tem de tudo. E Deus permitiu que tirasse tudo de Jó para testar se realmente ele amava, para provar para Satanás isso. Então a gente fica logo pensativa, né? O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Muitas das vezes passamos por enfermidades através de nossos pecados. Às vezes a gente comete uns pecados assim, entendeu? Uns pecadozinhos leves, tipo assim, um resfriado. Como que a gente pega um resfriado? O tempo tá chuvoso, tá frio, a gente toma aquele banho quentinho, pelando, seca o cabelo no secador e depois a gente sai na chuva. Aí a gente pega uma pneumonia, vai parar lá no hospital e depois a gente fica ali, unidunité. Será que isso aqui é castigo de Deus ou será que foi eu mesmo que me castiguei? Né? A pessoa fica na dúvida e esquece que Deus não está castigando. Deus está permitindo que você passe por aquilo para que você aprenda e passa para frente para os seus filhos e suas gerações que não se deve fazer isso, que vai pegar um resfriado, pode pegar uma pneumonia e pode vir a falecer. Então a gente tem que saber o que é certo e o que é errado, pedindo a Deus sabedoria. Amém? Amém significa assim seja, então só diga amém aqueles que concordar que realmente as bênçãos de Deus é sobre nós. Amém, assim seja. Versículo 19: abre-me a porta da justiça, entrarei por ela e louvarei o Senhor. Oh, glória a Deus. 20:
Esta é a porta do Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. A porta da sinceridade, a porta do amor. Versículo 21. Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvastes. Eu gosto muito desse versículo 21. Em todas as orações que eu faço, eu sempre agradeço a Deus porque Ele me ouve. Porque realmente Deus atende as coisas que eu peço. Então eu sempre falo com Deus: obrigado, Deus, porque me ouves. E eu lembro muito daquela passagem de Jesus, quando ele vai chamar Lázaro para fora e ele olha para o céu e fala: obrigado, Deus, porque me ouves, ó Pai, né? Obrigado, ó Pai, porque me ouves. Então eu tiro muito isso para mim, agradecer a Deus porque Deus nos ouve. E esse versículo 21, ele me lembrou essa passagem, porque fala: louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Então Deus, Ele está constantemente te ouvindo e te salvando. Então marca na sua Bíblia esse versículo 21 do Salmo 118. Porque Deus, Ele nos livra de nossos inimigos. Então Deus, Ele está te ensinando nesse Salmo como você vai se livrar de seus inimigos. Então preste atenção no Salmo. O vídeo é grande, mas é uma explicação sensata. Pede a Deus, fala: Senhor, essa pessoa aí, Vanessa, ela está ensinando conforme os seus princípios. É o que o Senhor quer para nós. Ora a Deus aí, ora aí. Pergunta aí ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai te responder. E quando Ele te responder, eu tenho certeza que você vai dizer para Ele: obrigado, Deus, porque me ouves. Porque esse Deus é maravilhoso. Experimenta isso todos os dias na sua vida e passa para frente. Versículo 22 diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Bem, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Em algumas traduções bíblicas, diz assim: a pedra rejeitada pelo arquiteto tornou-se a pedra angular. Muitas das vezes as pessoas, elas discriminam Deus. Ah, não, é minha rotina, não tem nada a ver com Deus. Rejeita Deus nas pequenas coisas, às vezes. Isso aconteceu. Tá, mas Deus não tem nada a ver, é porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Sim, uma coisa você tem razão. Tem coisas que é Deus e tem coisas que não é Deus. Tem coisa que está na mão de Deus, tem coisa que está nas suas mãos. A gente tem que distinguir uma da outra. Mas eu posso te dizer uma coisa: muitas pessoas estão rejeitando Deus nas pequenas e grandiosas coisas que somente Deus pode fazer. Muitas das vezes, pequenas coisas que você acha no seu dia a dia que Deus não precisa estar nela, mas Deus está. Muitas das vezes você levanta de manhã, vai sair de casa e acha que Deus não tem nada a ver com o seu dia, mas Deus, Ele está lá te dando livramento todo o tempo, acampando anjos e arcanjos ao seu redor. E esses anjos estão batalhando todos os dias para manter a potestade longe de ti. E, mesmo assim, às vezes nem levantamos um agradecimento a Deus pelos anjos da guarda. E é assim a nossa vida vai por diante. E muitas das vezes erramos em muitas coisas. Eu tenho um exemplo para dar. Um processo na justiça que está lá há anos e anos e anos. Quando nós levantamos um jejum e colocamos na presença de Deus aquele processo, de repente aquele processo anda. Aí eu digo para você: Deus, tudo é para Deus, tudo é por Deus e tudo é Deus. Mas muitas pessoas acham que não. Mas eu digo para você que tudo é Deus. Tudo. Se você sai de manhã e você perde o ônibus, é de Deus. É um livramento lá na frente. Só Deus sabe o porquê que você perdeu aquele ônibus. Mas eu me atrasei, é culpa minha. É culpa sua que você se atrasou, mas por algum motivo há Deus, porque nada acontece por um acaso. Existe Deus em
tudo, em todas as coisas. Então começa a ver Deus nas pequenas coisas, que você vai ver que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Nada acontece por um acaso, nada acontece por um acaso. Tudo tem o dedo de Deus ali. Aprende a enxergar isso. Aprende a interceder a Deus pelos momentos difíceis, pelos momentos fáceis. Agradeça. Então seja grato a Deus todo o tempo. Procure o entendimento de Deus quando as coisas estiverem difíceis. Então aprenda a orar. É importante demais, porque aqui nós estamos falando sobre o quê? Sobre justamente o poder de Deus que Ele tem de combater o inimigo. E nós estamos aprendendo com a autoridade de Deus. Qual é a autoridade que nós usamos? No nome de Jesus. Deus ensina nesse salmo que a autoridade que Ele nos dá para combater o mal, a potestade, é em nome de Jesus. Então nós aprendemos no Salmo 118 que nós vamos combater o mal com a palavra em no nome de Jesus. Todo o mal sai da minha vida. Amém? Assim seja. Amém. Então é isso aí. Olha que lição importante no Salmo 118, né? Que nós aprendemos. Então vamos aí trabalhar isso, colocar um hábito na nossa vida para a gente conseguir fazer isso aí todos os dias na nossa vida. Porque todo dia você sai de casa, todo dia você chega com coisas espirituais te cercando. Então começa a exorcizar todos os dias, como manda a Bíblia. Exorcizar todo dia é repreender o mal todo dia sobre a sua vida. Então usa a autoridade que Deus te ensina no Salmo 118 em no nome de Jesus sai todo o mal. Amém? Versículo 23. Foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, o hoje é o dia que Deus fez para que você viva uma vida em abundância. Então viva seu dia como que se fosse o último dia, amando. Diz às pessoas que você ama, dá a paz do Senhor para elas. Quando entrar na sua casa, diga: a paz do Senhor esteja na minha casa. Abençoa as pessoas o máximo. Viva intensamente o amor verdadeiro. Faça isso todos os dias, como se fosse o último dia da sua vida, porque como diz o versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegramo-nos neste dia. Versículo 25, salva, Senhor, nós te pedimos, o Senhor é o Senhor, nós te pedimos, prospera. Olha só, não entendi muito bem, mas vou ler de novo. Versículo 25. Salva, Senhor, nós te pedimos. Então, aqui nesse momento está pedindo para salvar, né? Senhor, salva-me. Eu te peço isso, Deus. Senhor, nós te pedimos, prospera. Então, nós, aqui ensina como até orar, né? Está pedindo aqui, né? Deus, Senhor, nós te pedimos, salva-nos, nos faz prosperar. Então esse versículo 25, anota aí na sua Bíblia, que está dizendo mais ou menos isso aí. Mais ou menos não, com certeza é isso aí que diz. Salva, Senhor, nós te pedimos. Salva, Senhor, nós te pedimos. Senhor, nós te pedimos, prospera. E com um ponto de exclamação. Então, com certeza, é isso aí que Deus está falando. Deus poderoso, esse Deus maravilhoso que nos revela a palavra. Então, vamos lá, versículo 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Versículo 27. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa como cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Versículo 28.
Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. E essas palavras quer dizer, tu és o meu Deus e eu te louvarei. Então, cante louvores a Deus, porque você está ali naquele momento agradecendo a Deus. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Então, exalta a Deus com todos os elogios e honra e glória que você puder. Então diga ao Senhor o tão grandioso Ele é na sua vida. Fala, Deus tremendo, Deus que tudo pode, um Deus maravilhoso que age e faz, que fez da minha vida maravilhas. Então faça isso, agradeça a Deus o máximo que você pode. Exalta o nome do Senhor. E o versículo 29, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Assim seja. Então vamos orar mais um pouquinho? Meu Senhor e meu Deus, obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por essas palavras que o Senhor tem, Senhor Deus, trazido aos nossos ouvidos. Que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo para que nós possamos compreender, Senhor Deus, a Tua palavra todos os dias. Nos dê o discernimento do Espírito, Senhor Deus. Testifica em nós cada palavra que aqui foi falada. Coloque em nosso coração. Nos ensina a praticá-la, Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque nos ouve. Nos abençoa agora neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos compreender o Teu querer todos os dias. Obrigado ao Pai, porque nos ouve. Obrigado, Senhor, e nos abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, toma posse da bênção, toma posse da vitória. Pega todas as dicas e não esqueça, exorcizar sua casa todos os dias é repreender todo o mal, tudo que não provém do Senhor, em no nome de Jesus. Amém? Use essa palavra, em no nome de Jesus, sai todo o mal. Se alguém está falando alguma coisa contra ti, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido toda palavra torpe, toda palavra que não procede da boca de Deus, e assim por diante. Mais dica no canal, muitas orações, a palavra de Deus. Então, se gostou desse vídeo, comente, deixa seu comentário, se inscreva, ativa o sininho para todas as notificações de vídeo e faça isso. Que o amor de Deus possa abençoar sua vida mais e mais e que não há de faltar o pão diário da palavra de Deus em tua casa. Que Deus te abençoe, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.